Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículos 1 a 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, de 1 a 10. Hoje eu quero pensar com vocês. Inicialmente, como eu falei, nós iríamos expor todo o capítulo, mas ele é tão rico e ele tem tanta informação que eu o dividi em duas partes. E a primeira parte nós iremos expor hoje. Irmãos, nós estudamos nas últimas semanas aquele momento quando o reino de Israel é dividido em duas partes. Por quê? Por conta da desobediência de Salomão e por conta da rispidez, da dureza de Roboão, seu filho, quando os enviados do reino do norte foram procurá-lo, ele, Roboão, para que ele aliviasse as cargas, a alta carga tributária imposta a eles por Salomão. Naquele momento, Roboão perdeu uma grande oportunidade e, ao invés de ouvir o conselho dos mais velhos, ele ouviu o conselho dos mais jovens. E isso foi a gota d'água para que uma ruptura acontecesse em Israel. Duas tribos ficaram com Roboão por causa de Davi. Essas duas tribos, elas receberam o nome de Judá. E a capital ficou sendo Samaria. E as outras 10 tribos, perdão, irmãos, a capital ficou sendo Jerusalém. As outras 10 tribos, o reino do norte, ficou debaixo do governo de Jeroboão. Num primeiro momento, a capital ficou em Betel. Posteriormente, a capital será transferida para Samaria. Pois bem, o rei Jeroboão, então, com medo de que os habitantes do reino do norte fossem até o reino do sul para adorar no templo que ficava em Jerusalém, ele então resolve criar a sua própria religião. Ele vai construir 2 altares, vai construir 2 bezerros de ouro, e sobre esses altares, erigidos em homenagem a esses bezerros, ofertas e sacrifícios serão oferecidos. Um desses altares ficou estabelecido em Dan, o outro altar ficou estabelecido em Betel. E quando o rei Jeroboão estava em Betel, provavelmente consagrando esse altar, porque como ele havia criado a própria religião, ele mesmo se fez sacerdote. E é interessante que quando você vai estudar a monarquia em Israel, os reis não eram sacerdotes. Os reis, eles eram ungidos para governar as nações, mas os sacerdotes e os profetas tinham um chamado à parte. Mas como Jeroboão havia criado o próprio compêndio religioso, o seu próprio corpo doutrinário, a sua própria religião, desobedecendo tudo e todos, principalmente a Deus, ele mesmo se faz sacerdote. E ele estava em Betel para consagrar esse altar que ele havia erigido nessa região, quando um profeta, não sabemos o nome, não sabemos de que linhagem era, não sabemos a idade, um profeta foi enviado por Deus para profetizar contra aquele altar. Você pode ler comigo novamente os versículos 1 e 2. E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá, observe que esse profeta vem do reino do sul, a Betel, um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar,
Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Essa profecia foi tão direta que até o nome do rei foi pronunciado. Esse rei seria da tribo de Judá, que naquela altura era inimiga do reino do norte. E foi dado um sinal: o altar seria fendido e as cinzas seriam derramadas. Para provar que aquela profecia vinha do Senhor, e é isso que falta hoje em dia, nessa quantidade enorme de profecias que muitas vezes nós ouvimos, falta a autenticação do Senhor. Para provar que essa profecia vinha de Deus, o altar foi fendido. E quando você vai estudar a história de Israel, você percebe que 300 anos depois de Jeroboão, 3 séculos depois, um rei chamado Josias, filho de Amon, ele realmente vai cumprir literalmente essa profecia proferida por esse profeta, cujo nome nós não sabemos. Quando Jeroboão ouviu essa profecia, ao invés de se arrepender, porque ele não apenas ouviu a profecia, mas ele viu o sinal se cumprir, para vocês verem a que ponto chegou a dureza de coração de Jeroboão, porque ele ouviu a profecia e viu o sinal de que aquela profecia seria cumprida. Ao invés de se arrepender, não é? Ele procura lançar mão do profeta para prendê-lo. Acompanhem comigo aí no versículo de número 4. A palavra de Deus diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la. Observe que Jeroboão já começa a experimentar o juízo de Deus sobre ele, porque quando ele tem a sua mão ressecada, ele está inapto para o sacerdócio. Deus estava mostrando para Jeroboão de que ele, o Senhor, não estava aprovando nada do que Jeroboão estava fazendo. Então, aquela questão, esse sinal da sua mão estar ressecada, mostrava a inaptidão de Jeroboão para o exercício do sacerdócio e principalmente a reprovação de Deus no tocante àqueles altares que haviam sido erigidos. Mas o que me chama a atenção aqui é a dureza de coração de Jeroboão. E é por isso que o profeta, quando ele chega em Betel, ele não fala com Jeroboão. Ele fala contra o altar. Ele fala para o altar. Ele não fala para o rei Jeroboão. Ele olha para o altar e diz: altar, altar. Um rei chamado Josias. Irmãos, vou precisar de uma água. Perdão. Um rei chamado Josias destruirá você. Corpos, ossos de homens serão queimados sobre você. E quando eu estava entendendo, buscando de Deus o entendimento para essa questão de Jeroboão, observando a dureza de coração de Jeroboão, irmãos, eu entendi uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. E isso é a mais pura verdade. Toda e qualquer pessoa que pretende continuar no erro,
não ouvirá mais as advertências de Deus. Muito obrigado, irmão Rodolfo. Queridos irmãos, não há nada pior do que uma pessoa com quem o Senhor não fala mais. Entende? Essa pessoa está tão dura de coração, ela está tão obstinada no erro, ela está tão enlameada, ela está tão dominada pela maldade, pela incredulidade, pela falta de fé, que o Senhor não adverte mais. É interessante que se nós formos lá para o Novo Testamento, quando chegamos no livro de Romanos, no capítulo 1, ali Paulo vai falar de tudo que acontecia em Roma naqueles tempos, como o pecado, principalmente o pecado da imoralidade sexual, havia dominado a sociedade romana. E Paulo vai dizer uma coisa muito interessante, que podemos realmente fazer essa junção e entender ainda melhor o que aconteceu com Jeroboão, quando Paulo diz que Deus os entregou ao próprio erro. Ou seja, existem pessoas que estão tão dominadas pelo pecado e tão decididas a continuarem no pecado, que Deus as entrega. É como se Deus soltasse a corda. É como se Deus dissesse assim: ok, então viva da maneira como você quer viver. Esse é o pior juízo, esse é o pior castigo que pode ocorrer com o ser humano, quando Deus o entrega às suas próprias paixões. E foi isso que aconteceu com Jeroboão. Porque Deus já havia falado com Jeroboão. Antes do reino de Israel ter sido dividido em 2 reinos, o Senhor havia dito para Jeroboão: se você me obedecer, se você andar nos meus caminhos, se você prestar atenção nos meus mandamentos, eu vou fazer você prosperar, eu vou ser com você. Mas Jeroboão não quis ouvir a voz de Deus. E ele se complicava cada vez mais diante de Deus, e o seu coração se endurecia cada vez mais, a ponto de criar esses 2 altares, a ponto de levar o reino do norte para a idolatria. E vocês vão ver, no restante do 1º livro dos reis e do 2º livro dos reis, vocês vão ver o tempo todo que Jeroboão será citado. Quando um rei andava fora da presença de Deus, lá dirá assim: e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. E andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Então, Jeroboão, ele vai ser uma demonstração clara da reprovação de Deus para com aquilo que estava acontecendo em Israel. E aqui o profeta fala com o altar. Ele não fala com Jeroboão, porque Deus não iria falar mais com Jeroboão. E isso é terrível. Irmãos amados, nós estamos vivendo um tempo dificílimo. Vocês sabem o que aconteceu hoje no meio político, não é? A gente tem que ter até cuidado com o que vai falar aqui nas redes sociais, porque a qualquer momento nós podemos ser bloqueados. Mas, infelizmente, o Brasil está indo de mal a pior em várias áreas. A sociedade se perde cada vez mais, o pecado avança, o pecado alastra, o mal tem crescido, não é? O povo de Deus que eu estou dizendo, a igreja de Jesus que eu estou dizendo, está aí às voltas, com ameaças e mais ameaças, não é? O cerceamento da liberdade de expressão e tantas outras coisas que nós estamos observando hoje no cenário político e social do Brasil, não é? E você vai ver pessoas que estão cada vez mais dominadas por esse desejo de se afastarem de Deus. Aí você vai ver, por exemplo, uma pessoa famosa dizer que o mundo mudou, a sociedade mudou, que nós estamos no século XXI, que nós precisamos repensar uma série de coisas, não é? Você vai ver outros dizendo que a Bíblia é um livro obsoleto, que foi escrito há muito tempo, que ela não serve mais para dirigir a sociedade hoje. Então, o que é que nós estamos observando é que os corações estão
petrificando cada vez mais, a maldade impera, o pecado cresce, a sociedade se perde, a sociedade se distancia de Deus. E para muitas pessoas, Deus fez exatamente o que fez com Jeroboão. Ele não fala mais, ele soltou a corda. Ele está dizendo para muitos: vivam como vocês querem, não é? E é o que acontece aqui com Jeroboão. Quando não há a menor intenção de mudança, o melhor a fazer é partir para o ataque. E foi isso que Jeroboão fez. Mas Deus estava com o profeta, e aquela profecia foi dada por Deus através de seu servo. O resultado, um rei com a mão ressecada e envergonhado diante de seus súditos. Isso precisa servir de motivação para nós, porque nós, povo de Deus, não podemos nos calar diante do pecado e precisamos ter a certeza de uma coisa: Deus é conosco, irmãos. Deus é poderoso para nos guardar. Deus é poderoso para cuidar do seu povo. Deus vai cuidar de nós, irmãos. Deus vai cuidar de nós. Aí Jeroboão, vendo a situação, envergonhado diante dos seus súditos, veja só o que ele vai fazer. Versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor. Olha como como Jeroboão fala. Eu até grifei aqui na nossa projeção. Suplica ao Senhor teu Deus. Deus não era o Deus de Jeroboão. E ele está falando: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. Irmãos, que pena, que tristeza, o fato de que tantas e tantas pessoas não tenham o privilégio de orarem elas mesmas ao Senhor e ficam precisando da oração dos servos de Deus. Aqui eu não estou dizendo que nós não devemos orar. É nosso papel orar. É nosso papel estender a mão. É nosso papel ajudar. Esse é o nosso papel. Mas que tristeza você verificar que há tantas pessoas que não têm o privilégio que nós temos de poder falar com Deus. Eu me lembro quando nós tínhamos aquele trabalho de evangelização lá no presídio em Divinópolis, não é? Nós íamos lá fazer a evangelização, e não pensem vocês que era fácil, porque não era. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, as dificuldades para que nós evangelizássemos aqueles detentos vinha de dentro da própria instituição. Havia muita dificuldade, muita barreira sendo colocada para que nós não evangelizássemos aqueles detentos. Mas Deus era mais, não é? Deus era mais, Deus era conosco, e aquele momento sempre sobressaía, e o Senhor, muito mais poderoso, infinitamente mais poderoso, não é? Nos dava vitória e nós conseguimos evangelizar. Mas não era fácil, era difícil. E eu me lembro de uma dessas pessoas que todas as vezes que nós chegávamos num determinado pavilhão para evangelizar, essa pessoa colocava empecilhos, colocava dificuldades, tornava as coisas difíceis. Era bem complicado evangelizar lá naquele pavilhão por causa daquela pessoa. Mas quando foi um dia, nós chegamos para evangelizar, já preparados para toda a oposição, e aquele dia foi diferente. Aquela pessoa estava quebrantada, entristecida. Ela então me chamou, essa pessoa, no cantinho da cela. Eu cheguei perto dela e ela disse assim para mim: essa pessoa, por favor, quando vocês forem orar hoje, orem por mim. Eu estou precisando muito das orações de vocês. Aí eu fiquei pensando, engraçado, né? Sempre colocando obstáculo, sempre colocando dificuldade. Agora precisa das nossas orações. E aí eu disse para essa pessoa: claro, nós vamos orar agora. E depois desse dia, não tivemos mais dificuldade. Interessante, né? Observe só, Jeroboão, num primeiro momento, ele quer fazer o quê? Ele quer prender o profeta. Ele não gostou da profecia. Assim como muitas pessoas não gostam. Ele odiou aquela profecia. Ele quis prender o profeta. Mas quando o Senhor agiu e a sua mão ficou ressecada, o que é que aquele rei faz?
ore por mim, peça ao Senhor por mim, fale com Deus por mim. O profeta orou e a sua mão voltou ao normal, não é? Deus, em sua infinita graça, atendeu a oração do profeta e curou o rei. E agora o rei faz o quê? Ele muda a estratégia. Num primeiro momento, ele manda pegar o profeta. Agora não. Ele está diferente. Veja só o versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Vem comigo para casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Sabe-se lá o que o rei Jeroboão falaria com esse profeta? Será que o rei tentaria persuadi-lo a ser o seu sacerdote particular? Será que o rei tentaria persuadi-lo a abandonar o reino de Judá e ficar do lado dele no reino do norte? Não se sabe quais eram as intenções de Jeroboão, mas o que eu sei é que o profeta foi incisivo, pelo menos aqui nesse primeiro momento. Ele foi incisivo, porque na cultura oriental, você adentrar a casa de alguém, comer com alguém, significava que você estava apoiando aquele alguém e que você estava estabelecendo uma amizade com aquele alguém. Se esse profeta aceitasse a proposta de Jeroboão, ele poderia colocar a perder toda a sua profecia. Toda a sua profecia. Ele então responde atentamente, ele responde de forma direta. Veja só. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da sua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Algo vai acontecer com esse profeta aqui e nós vamos ver isso na próxima semana. Mas aqui eu aprendi algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu aprendi aqui é que nós precisamos ficar atentos às mudanças de estratégia de Satanás. Irmãos, não subestime Satanás. O povo de Deus não deve superestimar Satanás, mas também não deve subestimá-lo. Não deve subestimá-lo. Satanás é um ser inteligentíssimo, muito sagaz. Ele sabe exatamente quando agir, em que momento dar o bote. E ele tem a habilidade de mudar as suas estratégias. Lá em Mateus capítulo 4, ele se apresenta de forma direta para Jesus. Mas lá em Mateus capítulo 16, ele usa quem? Pedro. E observe que Pedro vai falar algo que num primeiro momento parece bom. Porque quando Jesus começa a dizer que vai sofrer, que vai passar por várias situações, Pedro olha para Jesus e diz assim: tenha compaixão de ti, Senhor. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Aparentemente, Pedro estava cheio de boas intenções, não é? Mas então Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, pois não sabes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então observe que Satanás tem uma habilidade de mudar a sua estratégia. Ele tem uma habilidade de mudar os seus ataques, de se comportar da melhor maneira como lhe convier. Observe que ele tem uma habilidade para trabalhar, uma habilidade para poder realmente mudar a sua forma de agir para enredar o servo de Deus. Num primeiro momento, ele tenta pegar o profeta. Agora Jeroboão está bonzinho, mudou a fala e diz: venha comigo, eu quero dar um presente para você. Eu quero que você venha comigo até a minha casa. Mas o profeta disse: não, porque o Senhor disse que eu não devo comer pão, nem beber água, não devo fazer nada nesse lugar. Eu tenho que sair daqui. Então, irmãos, preste atenção
vamos ficar atentos, vamos vigiar, vamos pedir a Deus que nos dê discernimento, porque é impressionante como Satanás trabalha. Muitas vezes nós achamos que Satanás ele vai se apresentar urrando, babando, gritando, ele vai se apresentar rolando no chão. E aí eu me lembro de uma frase de Augusto Nicodemos. Não está aqui, mas me veio agora uma lembrança de uma frase de Augusto Nicodemos, quando ele disse assim: quando Satanás entrou em Judas, ele não babou, ele não urrou, ele não rolou do chão. Ele saiu e foi vender Jesus. E aí Augusto Nicodemos diz assim: há muito mais pessoas endemoniadas hoje do que se imagina. Porque Satanás é esperto. Ele sabe como atacar. Ele sabe como agir. E ele tem essa sagacidade de mudar a sua estratégia. É o que eu vejo aqui. E a segunda coisa que eu vejo aqui, antes de partirmos para a aplicação, é que nada pode ser mais importante do que os mandamentos de Deus. Deus havia dito para o profeta, e nós vamos ver isso semana que vem. Deus falou: você não vai beber água, você não vai comer pão, você não vai fazer nada nesse lugar. Você vai, apresenta a profecia e saia de lá. O profeta, pelo menos nesse primeiro bloco, ele se mantém fiel à palavra de Deus, ele não negocia. Ele não negocia, não importa quem seja, irmão. Recuse qualquer tentativa de aliciamento que vier daqueles que não creem em Deus. Provérbios 25, 26 diz assim: como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Infelizmente, nós temos percebido ser mais fácil um perverso convencer um justo do que um justo convencer um perverso. A quantidade de jovens que hoje estão no mundo porque não foram firmes o suficiente para dizerem não aos amigos não é pouca coisa. A quantidade de pessoas que abandonou a fé porque não soube ficar firme diante dos amigos, diante da família, diante da pressão popular, não é brincadeira. Porque deu mais valor àquilo que o mundo fala, àquilo que a sociedade fala, do que àquilo que Deus fala. Se Deus está dizendo não e o seu parente está dizendo sim, fique com a palavra de Deus e diga não para o seu parente. Se Deus está dizendo não e o seu amigo está dizendo sim, que mal tem, fique com o não de Deus. Cuidado com o sim do seu amigo. Nesse ponto aqui, não é? Nesse ponto eu vou elogiar esse profeta. Semana que vem eu vou trazer para vocês o desenrolar dessa história. Mas aqui ele foi firme. O Senhor disse para que eu não ficasse aqui, para que eu não comesse, para que eu não bebesse, e eu vou obedecer a palavra do Senhor. Tem faltado isso hoje, irmãos, em muitas pessoas. Muitas vezes isso tem faltado em nós. Mais firmeza, mais convicção, mais segurança no tocante à palavra de Deus. Bom, o que eu posso aprender aqui? Hoje eu quero quebrar o protocolo e nós vamos aprender um pouquinho mais de lições, pelo menos 4 ou 5 lições aqui. Eu falei que o texto é riquíssimo, não é? Então eu quero aprender aqui nesse primeiro momento com vocês 4 ou 5 lições, 4 ou 5 aplicações para a nossa vida, para que nós possamos levar esse texto e não ter dúvidas do porquê de o Espírito Santo ter colocado esse texto nas Escrituras. Primeira coisa que eu aprendo aqui: o importante não é quem você é, mas o que você é. Não importa se você é grande, famoso, se seu nome está na mídia, se você é um influencer, um artista, mas se você é obediente. Ninguém sabe quem era aquele profeta, seu nome, idade, de onde era, mas Deus o usou. Havia nele aquilo que o Senhor procura. É isso que importa. Temos o que o Senhor procura. Não é o nome, não é a fama, não é o sucesso. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar essas pessoas importantes, mas aqui
Você não sabe nada desse profeta, mas ficou registrado o mais importante, o que é? A obediência dele ao Senhor. É isso que nos mantém firmes diante de Deus. Obediência ao Senhor. Não é quem nós somos, não é a nossa capacidade intelectual, não é o fato de falarmos bem, termos um domínio da oratória, da retórica, mas é o fato de termos predisposição no coração para obedecermos a Deus. É isso que o Senhor procura. Pessoas que queiram obedecê-lo, para que essas pessoas possam ser usadas por Deus. Nós temos isso, irmãos? Há no seu coração, será que tem havido no nosso coração essa predisposição para a obediência? Para obedecermos ao Senhor? Isso é o mais importante. A questão do nome, da fama, vem em segundo plano. Eu já falei isso para vocês aqui em outras exposições. O reino de Deus é um reino de anônimos. Um reino de anônimos. Eu tenho certeza de uma coisa. Deve haver muitas pessoas orando por mim que eu não sei quem é, mas eu sei que tem. Pessoas que estão orando por você. Tem uma frase que diz que orar por alguém é dizer eu te amo escondido. Sabe, nós somos resultados de orações de alguém. Antes de Janaína vir para a igreja, pessoas oraram por ela, para que Deus abrisse o coração dela e a trouxesse para a igreja. Sabe? Sempre tem alguém orando por nós, orando pela igreja, orando pelo pastor, orando pelos líderes de ministérios, e nós muitas vezes nem tomamos conhecimento. E é assim que o reino de Deus se estabelece. O reino de Deus é um reino de anônimos. Quando você for orar, agradeça a Deus pelas pessoas que te sustentam em oração, mesmo que você não as conheça. Mesmo que você não as conheça. Hoje eu ouvi uma frase que eu coloquei até lá no grupo dos homens. E essa frase mexeu muito comigo. A frase diz assim: o anjo foi buscar Pedro na prisão, mas a oração foi buscar o anjo. Porque quando Pedro estava lá na prisão, sendo ameaçado por Herodes, tinha um grupo de crentes orando por ele na casa de João Marcos. Entende? Um grupo de crentes orando por Pedro. Deus ouviu a oração daquele grupo, mandou o anjo na prisão tirar Pedro de lá, e Pedro saiu milagrosamente da prisão. Então eu creio piamente, irmãos, que existem pessoas orando por nós, pessoas nos ajudando, pessoas que Deus coloca no nosso caminho, e muitas vezes nós nem tomamos conhecimento de quem é, mas na minha trajetória de vida, nesses 35 anos que eu estou na igreja, pessoas contribuíram para que eu chegasse onde eu cheguei. Louvado seja Deus por essas pessoas. Então observe só que aqui está a história registrada nesta noite. Eu e você estamos sendo abençoados por esse texto, 1 Reis 13, de 1 a 10. Estamos estudando a vida desse profeta, cujo nome não conhecemos, não sabemos a linhagem, não sabemos quantos anos tinha, não sabemos onde ele morava, qual eram os nomes dos pais. Mas o mais importante é que esse profeta foi lá e obedeceu ao Senhor. É isso que nós precisamos. Sabe? Como nós precisamos dos anônimos de Deus. Os anônimos de Deus são importantes demais. Não é? Então, o importante não é quem você é, mas o que você é. Mas eu aprendi uma segunda lição aqui. A obstinação é a pedra fundamental da religião particular. Eu explico. Jeroboão era obstinado, duro de coração e não queria ouvir a voz de Deus. Fazia o que bem entendia, tanto que ele mesmo se constituiu sacerdote. Observe que o profeta fala ao altar e não com Jeroboão. É triste,
mas é fato de que o cristianismo está cheio de Jeroboões que fazem o que bem entendem e querem viver seu próprio cristianismo. Não ouvem a voz de Deus, não se rendem à sua palavra, não aceitam admoestações, vivem tentando justificar seu modo de vida. Cuidemos para que Satanás não nos transforme em Jeroboões pós-modernos. Sejamos humildes, sejamos sensíveis à voz de Deus. Irmãos, as grandes seitas e heresias que existem no planeta Terra, a maioria dessas seitas foram organizadas, foram fundadas por homens que se rebelaram à autoridade eclesiástica. Homens que bateram o pé e disseram dentro das suas comunidades: não concordamos com esse pastor, não concordamos com essas regras, não concordamos com essa doutrina, vamos sair e vamos criar a nossa própria igreja, e isso é o que deu origem a muitas seitas e muitos grupos religiosos espalhados pelo planeta. A maioria dessas confissões religiosas veio de rupturas por conta de obstinação e de rebeldia. A maioria das divisões, eu conheço grandes comunidades, grandes igrejas que se dividiram por quê? Obstinação e rebeldia. Pessoas que não aceitavam autoridade sobre si. Esse é Jeroboão. Não aceito de maneira nenhuma que o meu povo vá para Jerusalém adorar no templo de Salomão. Não aceito. Vou criar minha própria religião, e fez com que o povo de Israel caminhasse junto a ele. E aqui vai uma informação: nenhum rei do reino do norte foi temente a Deus. Nenhum rei foi obediente a Deus no reino do norte. Os reis que foram obedientes a Deus, Josias, Ezequias, Asa, Josafá, Abias, eram todos do reino do sul. No reino do norte não houve um rei temente a Deus. Um rei, a ponto de no ano 722, o reino do norte ser destruído pela Assíria. Por quê? Obstinação. Pessoas que acham que sabem tudo, que não precisam aprender mais nada. Eu fico preocupado, de vez em quando eu escuto isso de algumas pessoas. Eu já ouvi isso, irmãos. Ao longo da minha vida, a gente convida algumas pessoas para estudarmos a palavra, para virmos juntos estudar a palavra de Deus na EBD, e as pessoas dizem assim: não vou, não participo de estudos bíblicos, não participo disso, não participo daquilo, porque eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Irmãos, como isso me preocupa, porque o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante: ninguém seja sábio aos seus próprios olhos. Perdão, quem diz isso é Salomão, mas Paulo diz algo semelhante, não é? Ninguém ainda sabe o que convém saber. Salomão também diz isso. Ninguém seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e foge do mal. Então Paulo está dizendo: ninguém ainda sabe o que convém saber. Todos nós estamos num constante aprendizado, estamos aprendendo alguma coisa. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa. Todos os dias. Mas quando você acha que já sabe tudo, que você é o que existe de melhor na sua igreja, no que tange a conhecimento, você se acha mais sábio do que os outros, você acha que já sabe tudo o que precisava saber, aí está o primeiro passo para você romper com aquela organização e criar o seu próprio compêndio religioso. Foi isso que aconteceu com Jeroboão. Criou a sua própria religião, o seu próprio grupo, o seu próprio corpo religioso. E isso afetou Israel de tal maneira que no ano 722, repito, o reino do norte foi destruído, não é? Mas aí eu aprendo uma terceira coisa aqui muito importante, muito importante. Sejamos voz profética para um mundo rebelde. Eu gosto muito de Ezequiel. Eu confesso para vocês que o livro de Ezequiel é um dos livros proféticos mais difíceis do Antigo Testamento. Como o livro de Ezequiel é difícil. Terminei de ler o livro de Ezequiel ontem.
48 capítulos. Terminei ontem. Mas tem um versículo em Ezequiel que não sai do meu coração. É o versículo 5 do capítulo 2. Lá diz assim: e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. A igreja precisa ser voz profética no mundo. Há muito pecado sendo cometido no mundo? Há. Muita imoralidade sendo cometida? Há. O pecado avança? Avança. Mas observe que no meio de todo aquele pecado cometido no Reino do Norte, todo aquele pecado cometido por Jeroboão, tinha um profeta de Deus lá, profetizando contra o altar, repreendendo aquela questão terrível que estava acontecendo no Reino do Norte. Irmãos, é isso que nós precisamos ser, voz profética para Pará de Minas, voz profética nesse Brasil, voz profética onde quer que nós nos encontremos. Nós precisamos ser voz profética. Tem uma frase que diz assim: do que adianta uma boca que se abre em louvor, se a mesma não se abre para alertar o mundo do iminente horror? O que adianta nós ficarmos na igreja abrindo as nossas bocas, cantando louvores a Deus, se nos calamos lá fora? Se nos calamos na nossa família, precisamos ser voz profética dentro das nossas casas. Eu me lembro, se os irmãos me permitem, no início da minha conversão, quando eu estava fresquinho ainda na fé, eu tinha uma vontade de pregar para todo mundo. E todos os domingos eu ia para a casa da minha avó pregar o evangelho lá. E a minha avó era extremamente catolicizada. Não só ela, mas os meus tios, os meus primos. E todos os domingos a minha família ia para a casa da minha avó para almoçar, para passar o domingo lá. Então, todos os domingos eu encontrava lá 15, 20, 25 pessoas. Então, eu ia para a igreja, chegava em casa, almoçava, trocava de roupa, pegava a minha Bíblia e ia para a casa da minha avó pregar o evangelho para eles. Todos os domingos. Chegava lá, a minha avó me recebia muito bem, sempre me recebeu, ela nunca foi contra, o meu avô também. E aí a minha avó dizia assim: gente, o Alex tem algo para nos dizer. Aí eu me levantava, aquela quantidade de pessoas assentadas assim nos bancos, nas cadeiras, no chão, na mesa, eu me levantava. Irmãos, eu não sabia, eu mal sabia o beabá da fé. Sabia pouca coisa, mas uma coisa eu sabia: Jesus Cristo é o Salvador. Isso eu sabia. Eu não sabia nada de teologia, eu não conhecia a Bíblia ainda de capa a capa, muita coisa eu não dominava, mas eu sabia que Jesus Cristo era o Salvador. E eu tinha alguns textos pontuais. O mais conhecido deles era João 3,16. E ali eu ia, e quando eu levantava, que eu pegava a minha Bíblia, uns 8 a 10 saíam. E eu me lembro de um tio meu que saía debochando e dizia assim: deixa eu sair que esse negócio não é para mim. Morreu agora recentemente, na miséria. Morreu totalmente, infelizmente, consumido, sabe, pelas drogas. Mas eu estava lá para pregar para ele. Eu queria ser voz profética na minha família. Muitos não quiseram ouvir a palavra, a pregação. Eu me lembro que a minha avó sofreu um AVC. E ela estava entre a vida e a morte no hospital. Ela estava deformada por conta daquele AVC. E um dia antes dela morrer, Deus me deu a oportunidade de ir lá dentro do hospital visitá-la. E eu me lembro que ela estava deitada na cama. E eu então abracei minha avó. Meu tio estava sentado assim do meu lado direito. E eu abracei minha avó, cheguei no ouvido dela e disse assim: vó, minha avó, confesse agora Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Creia nele, minha avó. Ele ainda está te dando a oportunidade. Lembra tudo que nós conversamos. Vó, creia nele. E ela não conseguia responder, mas eu pude perceber nela, naquele dia, alguns sussurros e lágrimas escorrendo nos olhos dela. Por que não crer que ela entregou a vida para Jesus? A eternidade é que vai dizer. Mas, irmãos, o mundo precisa de vozes proféticas.
que cheguem e falem de Jesus, que falem do amor de Deus e que anunciem o Evangelho. Assim como aquele profeta chegou naquele dia e disse: altar, altar. Esse é o papel da igreja. Temos sido vozes proféticas. Você tem sido voz profética no seu trabalho, você tem sido voz profética na sua família, você tem sido voz profética lá na sua escola, onde quer que você se encontre, você é voz profética. Ou você abre a boca para falar de tudo, você domina todos os assuntos, mas nenhuma só palavra acerca de Jesus sai da sua boca. O mundo precisa de vozes proféticas, a igreja precisa ser profética, precisa profetizar, precisa pregar contra o erro, contra o pecado. Irmãos, como infelizmente muitas igrejas estão abdicando da sua vocação, estão se debandando para o lado de lá, estão abandonando a fé ortodoxa, estão abandonando o evangelho e estão negociando seus princípios, estão lá do outro lado, infelizmente. Hoje eu vi no Instagram uma igreja que está totalmente contaminada pelo secularismo. Totalmente contaminada. Então nós precisamos ser vozes proféticas. Mas tem mais uma coisa que eu aprendi aqui. Devemos, como aquele profeta, orar por aqueles que nos perseguem. Num primeiro momento, aquele profeta poderia ter dito assim: mas você não queria me matar agora há pouco? Você não estendeu a mão para me prender e agora quer minha oração? Você não queria me ver morto porque eu profetizei contra o seu altar e agora você me pede para orar a Deus por você? Ele poderia ter falado isso. E eu pergunto, ele estaria no direito dele? Sim. Mas o que é que ele faz? Ele ora a Deus e Deus cura a mão do rei. Como nós temos que aprender com esse profeta? Porque há muito sentimento estranho presente no nosso coração às vezes, que nos leva, irmãos, a chamar para nós a responsabilidade da vingança. Mas nós precisamos entender uma coisa: a vingança pertence a quem? Deus. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém falando mal de você? Tem alguém te prejudicando? Eu estava conversando com uma pessoa ontem acerca disso, estava dando um atendimento, e a pessoa estava me falando acerca de algumas dificuldades que ela está tendo, e eu falei para ela assim: a melhor maneira de você se livrar desse sentimento é orar por essas pessoas. Ela disse: mas pastor, é difícil demais. E eu falei: quem foi que disse que é fácil? Mas é um exercício, porque é impossível você odiar a pessoa por quem você tem orado. Se você quer destruir esse ódio no seu coração, ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que querem ver você no fundo do poço. Quanto mais eles te atacam, mais você ora por eles. É assim que nós vencemos o diabo, irmãos. Eu disse para essa pessoa: querida irmã, é batalha espiritual e você não vai vencer o diabo se você abrir a boca para atacar. Se vence o diabo é com o joelho no chão, é orando, é clamando a Deus por aquela pessoa, é colocando essa pessoa diante de Deus. Eu duvido que a irmã vai odiar aquelas pessoas. E ela disse: eu vou fazer isso, pastor, eu vou fazer isso, porque esse é nosso papel. Nós não estamos aqui, irmãos, para construir muros, nós estamos aqui para construir pontes. Nosso papel é orar pelas pessoas que nos perseguem, fazer como nosso mestre na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém desejando mal para você? Tem alguém te atacando? Ore por essas pessoas. Certa vez eu tive essa experiência de uma pessoa que começou a me atacar nas redes sociais. Num primeiro momento, eu confesso para vocês que num primeiro momento, no ímpeto, a vontade que dá é revidar, sim ou não? É você digitar lá uma meia dúzia de palavras bem pesadas, não é? E fazer com que a pessoa se coloque no lugar dela. Mas aí, sabe,
o Espírito Santo, que é bondoso, que é misericordioso, que é gracioso, foi lá e diz assim: quem você é mesmo? De quem você é? A quem você pertence? O que foi que meu filho fez por você? E eu então pedi perdão e comecei a orar por essa pessoa. Sabe o que aconteceu? Acabaram os ataques. Acabaram as afrontas. Nós precisamos aprender com esse profeta. O profetinha que nos ensina aqui, não é? Ele podia ter dito: não vou orar por você não, você queria me matar. Você queria me prender, lembra? Agora você pede para mim orar, por que ora você? Não é isso que o profeta faz. Ele ora. O texto bíblico está dizendo: ele ora e Deus cura a mão do rei. Ah, irmãos, oremos. Oremos principalmente pelas pessoas por quem nós não queremos orar. Eu aprendo uma última lição aqui. Eu disse para vocês que eu ia quebrar o protocolo. Um servo de Deus que se mostra condescendente turva as águas e confunde aqueles que são tementes ao Senhor. Infelizmente, muitos que outrora estavam do nosso lado já se debandaram para o lado do inimigo, não é? Eu acabei de dizer isso para vocês. A apostasia aumenta cada dia. Pastores, pregadores que antes denunciavam pecado, agora nadam de braçada nele. O número de fiéis diminui cada vez mais. Poucos têm se mantido fiéis ao Senhor. Existem hoje duas igrejas cristãs no mundo, duas. A igreja verdadeira e a igreja apóstata. E como essa igreja apóstata tem crescido? A apóstata já aceitou os presentes do mundo. Quando Jeroboão disse para aquele profeta: vem comigo que eu vou te dar um presente, ele disse: não vou aceitar nada de você. Aí eu me lembrei de Daniel. Li hoje, Daniel, quando o rei Nabucodonosor quis engrandecer Daniel, Daniel disse: não quero aceitar nada de você. Não aceito nada de você. A pior tragédia que pode acontecer com um cristão é ele se tornar condescendente com o erro, com o pecado, e aceitar o que o mundo tem para oferecer. E é isso que aconteceu com muitas igrejas. É por isso que o cristianismo hoje é fraco, porque as igrejas, a maioria delas, aceitaram os presentes do mundo, aceitaram aquilo que o mundo tem para oferecer. Irmãos amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não precisamos do mundo. É o mundo que precisa de nós. E é uma lástima quando a igreja deixa de ser o que ela é para se tornar aquilo que ela não é. Quando ela deixa de influenciar. Quando ela deixa de ser luz. Quando ela deixa de dar testemunho. Quando o cristão se despe das roupas da justiça e veste as roupas da imundícia. Isso é terrível. E aí eu caminho para a cristologia do texto. O que nós podemos aprender de Jesus Cristo aqui? Vamos aprender com Jesus, principalmente por conta desse último ponto, essa última aplicação. Assim como aquele profeta, Jesus Cristo nunca se vendeu. Ele recusou. Preste atenção o que Jesus recusou. Ele recusou a proteção de Pedro, ele recusou as riquezas de Satanás, ele recusou a liberdade de Pilatos, e na cruz ele orou pelos inimigos. Cristo sempre denunciou o pecado da elite religiosa, nunca a negociou. Verdade é verdade. Se as pessoas não querem a verdade, elas vão ter de lidar com Deus. Mas nós precisamos, irmãos, não só viver a verdade, mas defender a verdade. A minha oração é que esse texto tenha falado com você. A minha oração é que nós tenhamos aprendido aqui muitas coisas. Eu disse que é um texto riquíssimo. Semana que vem,
nós vamos ver, com a graça de Deus, o que aconteceu com esse profeta. Esse profeta vai cometer um erro. E nós vamos ver algumas coisas muito importantes aqui.